Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas, 8 da noite, temos um encontro aqui na Novo Tempo e você é muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom poder estar junto com você para abrirmos a Bíblia e aprendermos um pouquinho mais dos personagens bíblicos. Cada semana estamos estudando sobre um personagem da Bíblia. Estamos ainda no Antigo Testamento. Depois vamos passar também para o Novo Testamento. Durante todo o ano de 2018, vamos aprender sobre personagens, pelo menos 52 deles. E hoje vamos conhecer um personagem que traz para nós profundas lições espirituais e eu sou apaixonado com esse personagem, porque a sua história é um exemplo tremendo para todos nós que desejamos servir a Deus e almejamos o céu. Você sabe que a Novo Tempo tem um compromisso muito especial com você, né? Nós temos interesse na sua salvação eterna. E tudo que nós fazemos aqui como TV, rádio, internet, não objetiva apenas trazer bem-estar temporal para você. O nosso grande objetivo é ajudar você a ir para o céu, é preparar você para o céu, assim como nós também estamos nos preparando. E olhar para os personagens, para essas biografias da Bíblia e extrair dessas pessoas lições espirituais, vão nos ajudar certamente em nossa caminhada. Eu queria começar mandando um abraços carinhosos para aqueles que estão conectados com o programa Escola Bíblica. O primeiro abraço vai para Maria José Viana, de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Por extensão, um abraço a todos os nossos queridos cariocas. Maria de Nazaré, Fortaleza, no Ceará. Ângela Mendes, de Baixo Guandu, lá no Espírito Santo. Um abraço para todos os guanduenses, esse povo tão querido aí. Fátima Moreira, de São Paulo. Maria Ofélia Dornelles, de São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul. Kellen Rodrigues, de Laguna, Santa Catarina. Nayara Rezen, de Goiânia. João Silva, também do Rio de Janeiro. E Alain Barbosa, do Espírito Santo do Turvo, aqui também em São Paulo. Um abraço muito carinhoso para você que está aí nos assistindo, participando do programa Escola Bíblica. A cada semana a gente se reúne para estudar a Bíblia, mas não só estudamos aqui no programa, como nós também disponibilizamos um curso bíblico para você. E eu tenho aqui em minhas mãos o curso que eu quero oferecer para você hoje, é o Ensinos de Jesus. Eu vou mostrar aqui para a câmera 1, Ensinos de Jesus. Esse aqui é o guia que nós preparamos com muito carinho para você. Esse guia tem 18 temas ensinados pelo próprio Cristo e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse material. Peça agora o seu, você pode ligar para o nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode agora acessar o site do programa, novotempo.com/Escola Bíblica NT, ou você pode também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Simples, né? Coloca aí no WhatsApp assim, quero o curso Ensinos de Jesus. O número 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Esse curso bíblico está a um clique do seu dedo. Basta mandar uma mensagem para nós aí via WhatsApp e nós vamos responder para você. Temos ainda uma outra surpresa para você. Quem preenche esse guia de estudo, o questionário dele no final, pode ganhar esse DVD aqui, ó, o DVD Ensinos de Jesus, que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Um DVD com lindas imagens e um conteúdo muito precioso. Isso tudo pode ser seu. Se você preencher o questionário e acertar pelo menos 70% das questões, mandamos esse DVD também para a sua casa. Lembrando que tudo isso é um presente da Novo Tempo e você não paga nada por isso. E sabe por que você não paga nada? Porque tem alguém que apoia o nosso ministério, nós o chamamos de Anjos da Esperança. E certamente eu tenho agora assistindo Escola Bíblica muitas pessoas que são Anjos da Esperança. Um abraço muito carinhoso para você. Por onde a gente anda nesse Brasil, a gente se encontra com esses anjos e eles sempre têm uma palavra de apreço, de gratidão. Muito obrigado porque você é um anjo da esperança. Pastor, eu não sou anjo ainda, eu não apoio o Ministério da Novo Tempo como anjo da esperança. Bom, você pode se tornar, você pode acessar agora o nosso site, anjosdaesperanca.com, anjosdaesperanca.com. Você acessa o site e você escolhe a forma que você quer doar para Novo Tempo. Ou então, em horário comercial, você liga para os anjos aqui na Novo Tempo. O telefone nosso é 12
21, 27, 30, 30. Fácil, né? 12, 21, 27, 30, 30. Você liga, torna-se um anjo e continua apoiando o ministério da Novo Tempo. Hoje, quero convidar você mais uma vez a tomar a sua Bíblia e nós vamos estudar um personagem fascinante. A história dele começa ainda quando ele era um adolescente. Uma história rica, preciosa, cheia de lições espirituais para a minha e para a sua vida. De quem eu estou falando? Daniel. Esse é seu nome. E sabe o que significa a palavra Daniel? Deus é meu juiz. É isso que significa. E eu queria, antes de começar a olhar para a vida desse homem, eu queria orar com você. Se você tiver condições, feche seus olhos, ore comigo também. Pai querido, Tua palavra está em nossas mãos. Queremos aprender mais sobre esses personagens da Bíblia e queremos aprender para continuarmos em nossa jornada cristã em direção aos céus. Por isso, ao abrirmos o Teu livro sagrado, que recebamos a Tua bênção agora. Em nome de Jesus. Amém. Você tem uma Bíblia aí? Abra então no livro do profeta Daniel. Esse é um livro extraordinário. Profeta Daniel. São 12 capítulos e aqui nesse livro de Daniel, com apenas 12 capítulos, nós temos toda a história desse homem de Deus. Como começa a história? A história começa falando que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Interessante, não? Você está lembrado que quando nós estudamos a vida do rei Ezequias, nós dissemos aqui que o cativeiro babilônico foi gestado no lar de Ezequias, porque ele não ouviu o conselho do profeta de pôr em ordem a casa dele, e aí os filhos vieram e fizeram coisas piores do que ele. Pois bem, Ezequias não viu o cativeiro na misericórdia de Deus, mas os seus filhos testemunhariam. E Daniel era um dos príncipes de Judá, e ele passou pelo cativeiro babilônico. Daniel era ainda um adolescente quando ele foi levado para esse cativeiro. No capítulo 1, nós vamos ter a menção de mais 3 amigos de Daniel, Ananias, Belsazar e Azarias. Então, Daniel menciona por nome pelo menos 4 dos cativos, dos príncipes de Judá: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E esses garotos foram levados cativos para a Babilônia. E quando lá chegaram, começaram as provações. Numa terra distante, no meio de um povo pagão, que adoravam seus falsos deuses, eles foram submetidos a uma prova severa. E a primeira prova veio a respeito da alimentação. Olha o que diz Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Daniel e seus amigos chegam em Babilônia como cativos, eles passam por um processo seletivo, porque o rei queria pegar os melhores jovens e colocá-los para assistir junto ao rei. A história é muito longa, não vou entrar em todos os detalhes, mas Daniel e seus amigos passaram por uma aprovação, porque diante desses jovens foi colocado um alimento que o povo de Deus não comia, aliás, não come. E o povo de Deus lá no Antigo Testamento, Daniel e seus companheiros, eles não comiam de carnes imundas, eles não bebiam bebidas alcoólicas, e entre essas finas iguarias do rei, ali estavam carnes imundas, ali estavam bebidas alcoólicas, e Daniel e seus amigos resolveram no coração, firmemente, diz a Bíblia, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Bom, existem dezenas de lições que nós podemos extrair da vida de Daniel. A primeira delas já aparece aqui no versículo 8 do primeiro capítulo. Nós, como povo de Deus, devemos ser cuidadosos em nossa alimentação, naquilo que nós comemos e naquilo que nós bebemos. Você sabe que talvez você é até um cristão e na sua igreja ninguém nunca falou nada sobre isso e ninguém falou nada de abstenção e você acha e se ensina que você não tem que se preocupar com isso, que você pode comer de tudo e beber de tudo. Bom, se assim o fora, a própria Bíblia não declararia: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31.
Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Eu posso comer e beber não sendo para a glória de Deus. E quando é que eu como e bebo para a glória de Deus? Quando eu ouço o conselho da Bíblia e eu me alimento daquilo que me é permitido comer. Quando você vai para a sua Bíblia, em Levítico, capítulo 11, você vai encontrar uma lei sobre os animais limpos e imundos. E a Bíblia claramente traça uma linha divisória entre aquilo que você pode comer e aquilo que você não pode. E entre as coisas que você não pode comer, a mais comum aqui no Brasil, que é usada, é a carne suína. Mas lá em Levítico 11, verso 7, a carne suína está proibida por Deus de ser comida, associada a outras carnes. Sabe por quê? Porque Ele, que é o teu Criador, sabe o que faz bem para você. E quando Ele disse para você não comer, é porque Ele sabe que se você comer, fará mal para você. A Bíblia também, por exemplo, em Provérbios capítulo 20, verso 1, vai condenar a bebida alcoólica. E é interessante você ver por aí alguns cristãos que até fazem uso de bebida alcoólica. A Bíblia condena. Não, pastor, até Jesus bebeu vinho. Irmão, irmã, acorda. O vinho que Jesus bebeu não era vinho fermentado, não era alcoólico, era o puro suco da uva. É isso que a Bíblia ensina. Jesus, quando bebe, quando transforma água em vinho, é o puro suco da uva. Jesus não tomava bebida alcoólica. A palavra de Deus condena isso em N textos. Então, a primeira lição que Daniel nos ensina é que o nosso corpo deve ser preservado. E Paulo, lá no Novo Testamento, vai estabelecer a teologia em que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Sabe o que a Bíblia ensina? Que o corpo que nós temos não nos pertence. Nós somos um templo para o Espírito Santo. Deus quer habitar em nós. Agora, Deus não pode habitar num templo enfermo. E principalmente quando ele está enfermo por nossa desobediência, por fazermos coisas que a Bíblia condena. Então eu queria chamar a sua atenção para esse assunto. Eu queria que você se interessasse por esse assunto. Eu queria que você buscasse mais conhecimento. Cuida com as coisas que você come, com as coisas que você bebe. E você sabe, tudo que nós comemos vira sangue. E o sangue sendo bom, a saúde é boa. O sangue sendo ruim, a saúde é péssima. E quem tem péssima saúde não tem nem disposição para adorar a Deus, para ir à igreja, para se envolver nas atividades da sociedade. É isso mesmo. Que lição extraordinária. Eu espero que nessa hora você resolva, como Daniel, firmemente no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. E sabe quais são as iguarias do rei hoje? São as coisas que eles colocam nas prateleiras do supermercado e que não servem para nada. Ou não servem sim, servem para deixar você doente. É para isso que serve. Já ouviu falar nessa expressão, junk food? É o que mais temos hoje nos supermercados, junk food. Comida que não serve para nada. As pessoas até comem essas coisas, mas não te ajudam em nada. Amigo, você sabe que às vezes a mensagem que nós temos para apresentar da Bíblia não é para ficar agradando o seu coração. É claro que existem mensagens da Bíblia que agradam o coração, mas existem coisas que são severas. Nós precisamos entender essas coisas. Nós temos que acordar. Eu não posso viver como vive qualquer pessoa por aí, comendo e bebendo de tudo. Não. Se eu quero servir a Deus com a mente lúcida, eu preciso cuidar das coisas que eu como e bebo. Eu devo cuidar. E aqui está um conselho muito especial para mim e para você. Mas as provas na vida de Daniel não pararam por aí. Quando vamos para o capítulo 6, saindo do capítulo 1 para o capítulo 6, nós vamos encontrar uma outra história. O que aconteceu ali? As pessoas que não gostavam de Daniel, porque nesse momento agora, no capítulo 6, ele já era um dos principais presidentes lá no reino da Babilônia, e os outros presidentes, que eram invejosos, tentavam encontrar em Daniel algum defeito para acusá-lo, mas eles não conseguiam achar nada. Então eles tiveram uma ideia. Daniel é um homem de oração. Vamos levar para o rei Dario, que era o rei nesse momento, vamos levar para o rei Dario a proposta de que ninguém busque a outro Deus senão a ele,
por um prazo de 30 dias. Certamente Daniel não vai orar ao rei, porque ele só adora o Deus dele, e nós vamos então ter motivo para acusá-lo. E foi isso que eles fizeram. Eles convenceram o rei Dario a baixar um decreto que num prazo de 30 dias ninguém buscasse outro Deus senão o Deus Dario. E olha como é interessante o ego humano, né? Dario gostou porque ele foi declarado Deus. Olha aí, eu sou Deus. Eu tenho que ser adorado. Você já encontrou por aí pessoas que são assim? Pessoas que se sentem deuses, se sentem superiores, querem até ser adoradas. Ah, você é assim? Bom, Deus pode mudar isso na sua vida. Deus pode mudar o seu coração. Você não precisa ser assim. Você não precisa se achar o centro do universo. Deus é o centro de todas as coisas. Ele somente merece a nossa adoração, o nosso louvor. E nós temos que entender isso. Porque você tem aí um doutorado, um pós-doutorado, porque você se assenta na posição de juiz nesses tribunais, ou porque você está aí em Brasília como representante do país inteiro, você se sente Deus? Olha, amigo, olha, amiga, de uma hora para outra a casa pode cair. E às vezes Deus permite que a casa caia. Sabe para quê? Para que você desperte, para que você acorde para a realidade. Daniel certamente não seguiu o decreto do rei. Ele não deixou de buscar o seu Deus. E 3 vezes ao dia, diz a Bíblia, ele orava com o rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Os inimigos viram isso. Correram para o rei e disseram, olha, você não fez um decreto para ninguém orar a outro Deus num espaço de 30 dias? Pois o teu presidente aí, Daniel, não obedeceu o decreto. Ele nem fez caso do seu decreto. E ele está orando. E sabe qual era a punição que o decreto estabelecia? Ser lançado na cova dos leões. E foi assim que Daniel foi parar na cova dos leões. Dario, esse rei, ele já apreciava Daniel. Ele já via em Daniel um homem de Deus, uma pessoa em quem ele podia confiar. Ele gostava de Daniel. E ele tentou, ao longo de todo aquele dia, impedir que isso acontecesse. Mas como a lei dos medos e dos persas não podia ser mudada, ele teve que lançar Daniel. Ele lançou Daniel contra a sua vontade. Ele foi para o palácio, não conseguiu dormir. E então, ele volta depois para a cova dos leões e com uma esperança bem pequena no coração, ele grita assim, Daniel, será que o teu Deus foi capaz de poupar a sua vida? Meu amigo, você ainda está vivo. E que alegria sentiu o rei Dario quando ele ouviu lá da cova uma voz que diz assim, ei rei, eu estou aqui. Os leões não fizeram nenhum mal para mim. E o rei respirou aliviado, porque o rei gostava de Daniel. E Daniel diz assim para o rei, sabe por que eu estou vivo aqui na cova dos leões? Porque o Senhor mandou um anjo, e o anjo tapou a boca dos leões. Sabe por quê, rei? Porque eu não fiz nada contra você. Eu não fiz nada contra você. Eu não tenho nada contra você. Mais que isso, rei, eu não fiz nada contra o meu Deus. E porque eu não fiz nada contra o meu Deus, eu fui poupado. Os leões não me devoraram, porque Deus sabe que eu sou inocente na história. E eu fico imaginando a noite que Daniel passou ao lado desses leões e eles nada puderam fazer. Sabe por quê? Porque Deus não deixou. A história não acabou aí. O rei Dario tira Daniel da cova dos leões, porque o decreto dizia que ele tinha que ser jogado. E ele foi jogado. Mas agora o rei podia tirá-lo. Ele já tinha sido jogado. Ele estava vivo. E o rei buscou aqueles presidentes que acusaram Daniel, que fizeram toda a tramóia. Disseram, bom, vocês não me foram leais. Agora quem vai para a cova será vocês. E sabe o que diz a Bíblia? Quando eles foram jogados na cova dos leões, eles nem tinham chegado no fundo ainda. E os leões os atacaram e os devoraram.
O que essa história ensina para mim e para você? Que quando nós escolhemos ser leais a Deus, nós estaremos debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Mas se eu escolher desobedecer a Deus, ou trabalhar contra um de seus filhos, o resultado natural será a morte. Talvez não numa cova, mas a morte chegará para os inimigos do povo de Deus. Um recadinho para você. Você tem sido fiel a Deus naquilo que você conhece? Você tem procurado servir ao Senhor de inteireza de coração? Você tem buscado praticar as coisas que a palavra de Deus te ensina? Louvado seja Deus por isso. Se você não faz isso, está na hora de começar a fazer. Daniel é um exemplo claro disso. Um outro detalhe. Você está numa posição que você pode beneficiar ou não algum filho de Deus? Quem sabe foi parar na sua mão alguma situação, algum processo, em que você pudesse beneficiar ou não a um servo de Deus? Como você agiu com o servo de Deus? Agiu como esses presidentes aí, acusando falsamente a Daniel? Você privou-los de algum direito? Ou você está abençoando aqueles que servem a Deus? Se você abençoar, a bênção vai chegar também para você. Sabe que nós, adventistas do sétimo dia, não frequentamos as universidades, as escolas, à sexta-noite, porque, de acordo com a Bíblia, o sábado deve ser observado do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, de um pôr do sol a outro pôr do sol. E, por causa disso, muitos adventistas acabam atrasando seus cursos, suas graduações, porque nós não vamos na sexta-feira à noite na escola. Eu mesmo, ao fazer meu ensino médio numa escola pública, eu não frequentava sexta-feira a escola. E eu tinha que repor essas aulas. Eu encontrei na escola uma diretora que me ajudava e ela conversou com os professores e eles me davam as matérias e provas em horário alternativo. Ainda ontem eu conversei com alguém aqui em Jacareí, aqui na Novo Tempo, falando que ele tem aberto essa concessão para os alunos que estudam na instituição que ele dirige. E eu fiquei muito feliz e parabenizei a ele. Mas será que eu estou falando para alguém agora que no percurso da vida se encontrou com algum adventista e quando teve a chance de poder ajudá-lo, você acabou atrapalhando? Eu sei de várias histórias. Eu sei de pessoas adventistas que demoraram 7, 8 anos para terminar uma graduação. E sabe por quê? Porque dentro da instituição de ensino tinha lá uma pessoa que não gostava dessa prática. Não concordava em que essa pessoa servisse a Deus da forma como a pessoa quer servir. Como a própria lei brasileira prescreve, nos dando direito e liberdade religiosa, liberdade de culto. Ainda há tempo para você se arrepender do mal que você fez. E eu espero que Deus faça isso no seu coração. Eu espero que você tenha a oportunidade de reverter o quadro. E se você não tem a chance de reverter o quadro, pelo menos que você peça perdão a Deus por aquilo que você fez. Mas eu queria terminar o programa de hoje olhando para um último texto do livro de Daniel. É o último verso, lá em Daniel capítulo 12, verso 13. Olha o que diz o texto sagrado. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Isso mesmo. Sabe como termina o livro de Daniel? Uma mensagem do anjo Gabriel para ele. E o anjo diz assim: Daniel, você vai descansar. Ou seja, você vai morrer. Mas você vai descansar na terra. Porque no fim dos dias, quando o reino de Deus for estabelecido, você vai se levantar. Para quê? Receber a tua herança. Há uma herança para você, Daniel. Você foi fiel em todas as provas. Há uma herança para você. Querido amigo, querida amiga, sabe qual é a boa nova que esse livro de Daniel quer ensinar para mim e para você? É que há uma herança também para mim e para você. Essa herança é a vida eterna. É uma herança que foi conquistada lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. O próprio Jesus conquistou para mim e para você. Essa é a tua herança.
Você pode viver eternamente. Nós todos podemos. Esse direito nos foi conferido pelo próprio Cristo ao morrer em nosso lugar. E os anos que você está tendo aqui nessa terra, os anos de vida que você tem, é o vestibular, é a prova que você está enfrentando para saber se você vai ter direito ou não à vida eterna. E qual é a condição para receber a herança? A mesma que foi dada para Daniel, é ser fiel. É isso que diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel. Você talvez está estudando uma instituição e está com problemas com a sexta-feira à noite, meu jovem adventista. Seja fiel. Deus vai honrar você na hora certa. Você está num namoro, está sendo pressionado a ter relações sexuais antes do casamento. Seja fiel. Deus vai honrar você. Há uma herança para você. Você está numa empresa e você estão tentando te corromper, estão te oferecendo vantagens, recursos para você lesar seus patrões. Seja fiel. A tua herança está garantida. O teu casamento está passando por uma crise, você está com problemas no casamento, você já pensou em deixar essa mulher, em deixar esse homem? Não faça isso. Seja fiel. Deus vai ajudar você a superar a crise. Deus vai estar com você e se você for fiel, a herança vai estar guardada para você. E sabe qual é a herança? Vida eterna. O que mais podemos nós desejar? Existe algo mais importante nesse mundo, nesse universo, do que a vida eterna? Não, não existe. E esse direito eu e você temos. Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal e sermos fiéis. Seja fiel. Vale a pena ser fiel. Daniel é uma prova disso. Querido amigo, querida amiga, ao terminarmos o programa Escola Bíblica de hoje, eu queria orar por você, para que Deus te ajude nesse momento tão intenso de prova. E tenha uma certeza, Deus vai estar com você mesmo nas covas dos leões. Deus vai te ajudar, Deus vai te guardar. Seja fiel. Pai Santo, ajuda-nos a aprendermos com o exemplo de Daniel o caminho que nós devemos seguir. Que o Teu Espírito venha ao nosso encontro e que Ele nos ajude a desenvolvermos a fidelidade que precisamos para um dia recebermos de Tuas mãos a coroa da vida eterna. E é em nome de Cristo que nós te pedimos isso. Amém.